Chegando mais uma vez aqui para desenvolver um bate-papo legal com pessoas importantes e, mais do que importantes, autoridades naquilo que se propuseram a fazer, né? E hoje, para mim, tem uma diferencinha, tudo bem, eu tenho falado com amigos aqui, mas hoje é diferente, hoje é especial porque é uma pessoa da minha vida toda, querida demais. Nossas famílias conviveram por muitos e muitos anos, nossos pais, é uma relação de amor mesmo. E hoje pode ser até um papo que seja, além de produtivo, emocionante. Uma mulher inteligentíssima, alegre, dinâmica e que tem uma formação em design de interiores, e aí partiu para fazer o mestrado dela, escolheu a parte de iluminação artificial, foi desbravadora no Mackenzie, porque foi a primeira que fez essa escolha em relação a design de iluminação mesmo, para essa área. E não tem uma coisa que eu saiba, que eu tenha ouvido falar durante a vida, que ela não se propôs a fazer e que ela não fez bem. Porque ela vai para cima mesmo, não é daquela que faz corpo mole, não. Então, ela é palestrante, ela é professora, agora ela é coordenadora de mestrado, ela vai entregando na mão dela que ela faz, né? E tô bem feliz, vou entregar para essa mulher incrível, Patrícia Fernandes. Que prazer imenso te receber aqui. Vandinho, muito bom, cara. O prazer é meu. Nossa, mesmo, demais. Você sabe disso, né? E ó, gente, fiquem tranquilos que ela vai me chamar de Vandinho, mas ela pode, tá? Ela pode me chamar de Vandinho quanto ela quiser, porque é uma vida me chamando de Vandinho. É verdade. Nem conheço como outra pessoa, Exatamente. É Vandinho mesmo. O Vander não. O Vander era meu pai, né? Exatamente, querido. Olha, não, pra mim é de verdade, é uma alegria imensa estar aqui, você sabe disso. Sei, claro. Tô como muito você feliz colocou também. agora no começo, né? Falando que a nossa família, né, sempre foi junto, e é verdade. Seus pais sempre foram muito ligados lá em casa. Sim. Não lembro da minha infância sem vocês juntos, sim, né? Sim. Sem todo mundo junto. Sim. Inclusive, até esses dias, acabei nem te contando, mas tem um áudio da Tia Vera que ficou no WhatsApp. Ai, caramba. E me deu saudade esses dias e eu coloquei lá o áudio para escutá-la, mandando um recadinho para mim, que você estava com ela lá, e ela gravou, não sei se você lembra disso. Lembro. Foi o último áudio que eu tive dela ali, então... E ela tinha essa coisa da internet, apesar da idade deles e tudo mais, né? Eu acho tão... Às vezes eu me comunico com a sua mãe por WhatsApp e falei, caramba, velho, que coisa maluca que é esse mundo, né? Louco mesmo. A gente está se comunicando por WhatsApp com pessoas que a gente atendia telefone residencial, né, cara? É uma coisa maluca isso. Minha mãe, às vezes, tá lá no Instagram, eu fico mandando ela dormir, gente. Então, vendo que é tardaço da noite. Vai embora. Aí eu vejo que tá lá o verdinho no Instagram. Eu mando ela dormir. Eu falo, o que você tá fazendo acordada? Vai dormir. Vai dormir. Não, eu parei só agora um pouquinho. Sim. Mas assim, tá uma desbravadora de internet. Não, mas é legal. Ela me manda recados super carinhosos, né? E é isso, né? Sim. Como é que você vai falar de Vander, Vera, Josué e Marlu sem falar de carinho, né? Eles sempre foram muito afetuosos, muito carinhosos. Então, E graças a Deus, né? Porque nós temos essa herança e isso aí ninguém tira da gente. É verdade. Mas vamos contar um pouco da história da Patrícia, né? Que vem, né, durante todo esse tempo aí de estudo e de busca, né? Uhum. Porque assim, eu uso muito aqui a palavra entrega, né? Para as pessoas, quem acompanha o nosso podcast vê. Porque a busca sem entrega fica meio chata, né, Paty? Fica meio chata, porque se você está adquirindo conhecimento, e aí? Você vai ficar com ele para você? Não dá, né? É chato isso. Tem que ser compartilhado, né, sempre. Então vamos contar a história dessa trajetória da Patrícia aí. Eu trabalhava já, eu me formei, né, em design, tive uma outra faculdade antes, depois eu fiz o design de interiores e me formei em design de interiores também. E trabalhei um bom tempo com isso, né? E tranquila, tipo, satisfeita até então. Só que eu sou muito fucenta, assim, com as coisas, sou curiosa, né? Nossa, curiosa. Então Viva o Google! Não entrega, então não entrega. Mas é verdade, eu sempre fui muito curiosa em aprender mais e chegou um momento que eu senti falta, realmente, de algo mais, assim. Eu falava assim, tá, tudo bem, eu tô lá fazendo projeto, fica bonito,
tô entregando bonito. Mas eu falava, mas não é só o bonito que eu queria entregar. Alguma coisa ainda me... Eu queria, de fato, ajudar as pessoas. Inquieta, né? Inquieta, sempre. Aí, no ano que meu pai faleceu, inclusive, né? A gente sabe, quem passa por isso sabe que a gente passa por várias situações ali, né? Sim. E de, Montanha-russa. uma Montanha-russa de emoções. E você se fecha um pouco e começa a questionar muito da sua trajetória, do que realmente é importante e tudo mais. E aí isso, nesse momento, bateu mais forte em mim, que eu falava assim, não, eu tenho que realmente sentir que eu estou ajudando alguém. Então, naquele ano, eu comecei já a dar aula, né? E aí eu comecei a dar aula em graduação e... técnico também, de design de exteriores e tal, e graduação em arquitetura. E aí depois eu fui e falei, não, ainda tem mais alguma coisa que tá precisando ali eu correr atrás. E eu falei, eu vou começar a trabalhar mais com a parte da iluminação que eu gosto. Eu sempre gostei de iluminação desde pequena, né? E falei, vou atrás de fazer alguma pós-graduação, então, em iluminação. Então, primeiro eu fiz uma pós em iluminação, era iluminação de design de exteriores, e dali eu não parei mais. Eu fiz depois mais 5 pós-graduações depois disso, fiz neurociência no Einstein, fiz o mestrado, né? Já na segunda pós, já fiz o mestrado lá na Mackenzie. Realmente, eu fui, assim, pioneira, vamos colocar, né, na iluminação artificial, porque lá não existia nenhum mestrado, nem doutorado, com iluminação artificial, porque o forte deles lá é iluminação natural, urbanismo e tal. Então, foi um desafio, mas eu tive uma orientadora maravilhosa, que me ajudou, assim, muito, né, nisso. E aí a gente conseguiu, né, concluir. Então, foi, assim, bem sucesso, assim, nesse sentido, né? E aí comecei a trabalhar bastante com a parte da iluminação. Então, hoje em dia, eu até faço alguns trabalhos de interiores, mas o meu forte mesmo é a iluminação. E aí, agora, eu coordeno uma pós-graduação também em iluminação, em Neurolighting, que foi o que eu me especializei depois, né, na iluminação, mas a iluminação com saúde, né? E isso aí... no meu modo de ver, como eu também sou inquieto e curioso, eu fico fuçando, né? E hoje a gente tem ferramentas muito que facilitam demais, né? Essa comunicação nossa, essa curiosidade com coisas. Então, você tem acesso. Você pega um telefone, um tablet, ou senta no computador e começa a ver coisas criativas. Eu gosto muito de casa, né? E dessas coisas da arquitetura. Então, assim... A iluminação é uma coisa tão complexa, né? Eu lembro que quando a gente estava aqui mexendo para os pauzinhos para montar o estúdio, eu fui para São Paulo, assim, aquela coisa de vamos ver o que tem lá, né? Para a gente pensar, né? Vamos na cidade grande. Mas lá realmente tem muito da iluminação. Né? Aí você começa a andar naquelas ruas que são especializadas nisso. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque é tanta coisa, que aí você fala assim, não, eu tinha que ter vindo de braço dado com você, com uma consultora, com uma pessoa entendida, porque você não sabe nem o que fazer, né? É muita coisa. Sim. E é direta, é indireta, é colorida, é com efeito X, Y, Z, dimerizado. É um negócio tão gigante que eu fico assim, né? Eu falei, bom, nunca vou querer fazer sozinho. E aí a gente tem que se orientar, né? É verdade. E como é que é esse movimento para desenvolver um projeto, né? Então, vamos só para contextualizar. Você tem um cliente que quer, olha, minha casa eu quero assim, ele dá, né, um briefingzinho para você. E aí, como é que você... como é que nasce essa coisa da luz, né? Porque com certeza você tem uma ação conjunta com o arquiteto, né? Porque tem as coisas que você não faz. Então me fala como é que é essa junção aí, como é que isso acontece? Então, no meu caso, assim, específico, como eu dei aula em pós-graduação já há muito tempo, né? Na verdade, que eu dou aula em pós-graduação e Brasil todo, então eu conheço muita gente, assim, tudo quanto é lugar, né? Do Brasil, eu já fui, né? Para dar aula. E o que acontece muito comigo de trabalho, assim, eu tenho os meus projetos meus, né? Que alguém me contrata, eu, Patrícia. Tá. Mas acontece muito do profissional, o arquiteto ou o designer de interiores, me chamar para ajudá-lo a fazer os projetos de iluminação. Sim. Porque ele não tem muita confiança para fazer, nunca, né, assim, se aprofundou muito no assunto e tudo mais. Então, eu tenho projetos, assim, meus, né, junto com os outros arquitetos ou designers de interiores, Brasil todo, né? Então, vários. E aí eu consigo fazer muita coisa online, na verdade, né? Tá. A primeira coisa que eles fazem para mim é assim, manda o projeto. Então, funciona muito assim, manda o projeto.
Às vezes o projeto está no início, que é muito mais fácil, porque aí você consegue alinhar toda a parte da arquitetura, já fazer, né, onde vai ser ponto de iluminação, Sim, adaptar, sim. qualquer coisa que precisa adaptar. Mas às vezes acontece de estar assim, final de obra, terminou já tudo, e aí eles querem me chamar para fazer a iluminação. E aí é uma dor de cabeça, porque às vezes tem que fazer um retrabalho, vamos colocar, né? Sim, né? Porque você tem uma ideia e, não, puta, mas É. não tem ponto de energia aqui, aí vai ter que virar. Uma vez eu fiz um projeto lá no Mato Grosso, numa cidade que chama Rondonópolis, e era um centro comercial e um hotel, né, do lado, assim, aquele... esqueci o nome do hotel. Mas era um desses hotéis, assim, conhecidos. Redes, né? É rede, mas eu não lembro agora qual que é. E aí me chamaram já com tudo já pronto, assim. Eu falei, nossa, vamos ver se vai estar, né, adaptado para isso. Aí tinha uma rampa de acesso, por exemplo, que dava entrada no hall, lá onde era entrada tanto para o hotel quanto para o centro comercial. E aí não tinha um ponto de energia nessa rampa. E eu, né, na hora de fazer o projeto, coloquei iluminação ali, tal, balizador, aquele negócio todo. E aí a moça da empresa perguntou para mim, falou, mas como é que vai fazer para ligar? Eu falei, mas não tem um ponto de iluminação aqui, né? Não tem de energia, não tem. Então tiveram que rasgar ali para poder implantar o ponto de iluminação. Então assim, pensa, foi um retrabalho ali, né? Sim, então com quando certeza. começa desde o início, né? Quebrou, né? Tem que quebrar. Então, quando começa desde o início, é a melhor coisa. Melhor. Porque aí você já alinha junto com o arquiteto. Porque aí você ou já com o entra engenheiro, no desenho, né? Exatamente. Como se diz, na base do Na negócio, base do né? projeto Chega todo, na base. alinha tudo. Senão, assim, dá pra gente fazer. Mas aí, às vezes, tem que fazer alguma adaptação, né? Sim, Pra poder sim, fazer. sim. E aí, me mandam um projeto, analiso, vejo lá o valor, né? Dependendo da dificuldade do que tem que fazer, né? Com o projeto. E eu tenho que entender depois o contexto dele, né? Então, assim, são vários projetos. Tanto residencial quanto comercial, grandes, médios. Assim, eu sempre trabalho com projetos maiores, na verdade, porque é a demanda que apareceu para mim desde sempre. E aí eu já entro em contato direto com os fornecedores de equipamentos, assim, eu não passo muito por loja, assim. Eu vou direto já na fábrica, né, que eu conheço todo mundo, né, para poder já fazer o projeto diretamente com a fábrica mesmo, assim, sabe? Ah, tá. E assim, bom, a variedade, como eu acabei de dizer aqui, a oferta é muito grande. Só que também tem uma coisa que eu acho muito legal na iluminação, que eu nas minhas fuçadas, né? Pinterest. Eu vou, Pinterest, nossa, Pinterest é um paraíso. Todo mundo adora, Pinterest eu também. Pinterest é maravilhoso. Mas assim, vê-se, né? Eu vejo muito e acho encantador aquela coisa do reaproveitamento de peças e tudo mais. Inclusive, eu tenho um amigo que é extremamente criativo, fez algumas coisas lindas, sempre voltadas à iluminação. Então, ele inventa umas coisas malucas. Outro dia, um amigo dele inaugurou um bar na casa dele, né? E já faz mais de um ano isso. Inaugurou um bar, aí, de repente, ele foi para a inauguração. Vai ter um bar novo aqui em casa, eu fiz uma bancada e tudo mais. Ele falou assim, eu vou te dar um presente, mas sai daí. Como sai daí? Eu tô te convidando para uma festa. Você sai daí. Quando é a festa? Daqui a 3 dias. Tá, então sai daí. Amanhã, que eu vou aí na tua casa colocar um negócio para você que você vai adorar. Mas como você sabe que eu vou adorar? Eu acho que você vai adorar. Ele pegou um dormente, Patrícia. Botou umas correntes. Ele pegou um dormente, né? Bruto. Deu uma queimada nele, assim, tudo mais, e botou 3 pendentes no dormente, assim, ó, e botou em cima do bar do cara, assim, ó. Pá. O cara chegou, ele começou a chorar. De tanto que gostou. Ele começou a chorar, ele falou, não acredito, velho. Faz uma diferença, assim, né? Aquilo que você tinha posto, aqueles spotinhos, tava uma bosta. Eu pus um negócio mais legal. Ele falou assim, cara... Ficou super diferente. Que coisa maluca. Então... Eu sou um também que gosto pra caramba dessa coisa de você pegar, olhar pra uma coisa assim e falar assim, isso daria, né? Tem isso no teu trabalho? De você bater o olho numa coisa assim que para alguns é sucata, você fala, meu Deus, isso aí pode virar uma coisa. Ou você trabalha mais com a coisa do industrial e daquela coisa que às vezes você pede para a fábrica alguma coisa diferente. Como é que é isso aí? Na iluminação a gente consegue personalizar quando precisa, né? Então, assim, quando tem um projeto muito específico e você
precisa deixar um diferencial ali, dá para a gente poder personalizar. Então, você pede para uma fábrica específica, não são todas que fazem isso, Sim. a gente pede para uma fábrica específica fazer de acordo com o projeto, com a necessidade do projeto e tudo mais. Logicamente que fica bem mais caro, Sim. né? Não tenho o que falar. Mas, de modo geral, eu acabo assim, aproveitando, na verdade, já o que tem no mercado. Então, eu trabalho muito com as luminárias que já tem no mercado. Um trabalho ou outro que é diferente e tal. Você falou isso daí, né? Eu lembrei que eu fui para Minas há um tempo atrás, há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio. E aí eu conheci uma pessoa lá que ela faz justamente a iluminação, porque lá é muita fazenda que tem onde eles moram lá, né? A cidade deles, eu esqueci até o nome agora, Machado. Não, Carvalhópolis. Minas tem nomes bem legais, né? E até achei que era mentira esse nome, que eu falei assim, não, Carvalhópolis não é mentira, né? Que tem essa cidade. Se fuçar, tem pior. E aí você olha a cidade lá, tudo tem carvalho, porque a família Carvalho que fundou, então toda rua tem algum carvalho, né, escrito no meio lá. Muito interessante. E aí lá eu encontrei essa pessoa que ele faz muita iluminação com reaproveitamento assim. Então ele faz cada coisa linda e aí coloca nas fazendas. Porque aproveita dormente, outras madeiras que são, né, próprias para isso também. E tem a ver com o lugar, né? Sim. Tem isso também, por exemplo. Você vai fazer um projeto à beira-mar, ele tem características mais específicas, com né? certeza. Você é uma fazenda e tudo mais. O que acontece é que assim, os projetos, hoje em dia, residenciais, a grande maioria deles, né? Tá tudo meio engessado, né? Se a gente for parar para ver a arquitetura dos lugares. Antigamente a gente ia em condomínio, ou mesmo na rua, né? Que nem tinha condomínio na época. Eu lembro quando começou a surgir os primeiros condomínios. Todo mundo que só fechava. Nossa, estão cercando as pessoas, estamos presos. Hoje eu quero morar no condomínio. Mas hoje, por exemplo, a minha vida toda morei na rua. Pô, brincava na rua. Entendeu? Agora não tem essa. Eu falo meu filho, né? Minha filha não tiveram. Minha filha até que conseguiu um pouco. Mas meu filho nem sabe o que é isso, de ficar na rua igual a gente ficava. Ela já entendeu? tá com quantos anos? A Ju tá com 30. Então, aí vai. Ela ainda brincou um pouquinho, mas ele com 17 não teve isso, né? A gente teve, pelo menos. Sim. Mas assim, antes a gente ia no condomínio, você encontrava uma casa de cada jeito, né? Cada um tinha uma arquitetura, cada um era de um jeito. Agora não. Não, você agora olha, é tudo quadrado. Tudo... Então não tem como a Fora gente os houses, fugir né? muito. Que todas são rigorosamente iguais, né? Então, aí assim, não tem como a gente fugir muito desse contemporâneo na iluminação também. Sim. Porque as casas estão assim, né? Uma coisa ou outra que a gente consegue amigo meu colocar. chama as houses de prédião deitado. Mas é tipo isso mesmo, Eu fui visitar uma casa agora, me pediram uma fortuna num prédião deitado. Falei, o que é um prédião deitado? Ele falou, é só quadrado. Tem uma rua, 10 casas de cada lado, todas iguais, não muda nem a cor. Né? Você fala, é um prédião deitado. Né? E ele tem razão, né? Mas eu acho assim, de acordo com as características, vai indo. Você acabou de falar. Hoje acontece muito daquela coisa. Eu sou um cara que não gosto muito de canto. Eu não sei porquê, mas é uma coisa que eu olho assim, ó, aquela coisa muito quadrada, assim, ó, não é uma coisa que me atrai muito. Mas hoje é uma tendência muito grande, né? Essa coisa do... Você olha assim, você olha as casas de fora, parece aqueles Lego. Né? Elas todas assim, é um quadradinho aqui, elas são uns quadrados, cubos, né? cubos sobrepostos, né? São. E aí quando você vai para dentro, a mesma coisa. Eu, particularmente, eu gosto de luz natural e tudo mais, mas eu sou aquele cara que gosta daquela coisa assim, sabe? Você tem uma peça ali, um quadro, ou qualquer coisa que seja, você tem uma luzinha para ela, né? Essa coisa de você destacar coisas. E eu sou aquele cara que não gosta de parede, cara. Eu acho que eu morei em tanta casa divididinha, apartamento e tudo mais, que eu olho assim hoje e falo assim, pô, eu vou fazer minha casa agora ano que vem, e a minha casa vai ser uma conexão total. Eu vou estar cozinhando, vendo tudo que está acontecendo. Eu vou convidar as pessoas para virem. Eu vou ver o lado de fora, eu vou ver o lado de dentro. A única coisa que vai ter um isolamento, até por uma questão óbvia, é o quarto. Né? Que também não vai ter, né, grandes coisas, né? Outro dia até... Pinterest, né? É Pinterest, né? Pinterest. Eu bati o olho assim, ó. Falei, meu Deus, cara, o que é isso? Tá pronta. Sabe quando você se encanta a ponto de falar, meu Deus, tá pronta. Né? Na hora já, pá, Fabiana. Né? Porque tem que pedir autorização. Claro. Né? Tem que pedir autorização. Falei assim, dá uma olhada nisso aqui. Eu no Instagram, sabe aqueles salvos do Instagram? Sei. Eu tenho um que é só casa.
escrito casa. Aí eu vou salvando, eu que não sou do ramo tenho. Eu que não sou Mas do a ramo, minha, viu? Não é de projeto, não. Tá. É quando eu penso na minha... meu sonho é morar, tipo, uma mini fazendinha, eu quero, né? Ah, é? Ah, fale mais sobre isso. Não, conta o seu, depois eu conto o meu. Porque a minha, assim, não tem muito segredo, porque eu acabei de falar que ela é um blog. Não tem que ser grande, porque Exato. eu acho assim, as pessoas... o mundo entrou numa velocidade e as pessoas se acostumaram a alguma escravidão por coisas. Tudo que eu não quero na minha vida, nesse ponto que eu cheguei, é ser escravo de nada. Eu não quero ser escravo de casa, eu não quero ser escravo de nada. Né? Porque vai passando, eu falo assim, eu quero ser cada vez mais livre. E em relação à casa, por exemplo, eu vi minha mãe... falecimento do meu pai e tudo mais, ela morava numa casa imensa. Eu falei, mãe, não tá funcionando para você. Não, porque a casa. Eles têm apego, viajar, minha mãe também. Você precisa viajar e dar uma volta, passear, vai visitar uma amiga e tudo mais. Ai, não, mas e a casa? Com quem que vai ficar a casa? Falei assim, olha, mãe, eu tenho certeza que quando você voltar, ela vai estar aqui, ela não vai fugir. Entendeu? Fecha e vai embora. Ai, não, mas quem vai cuidar? Eu passo aqui de vez em quando, mas não adianta. Porque é uma coisa da geração deles mesmo, né? Dessa coisa, do apego. Sim. E a única coisa que é terrível para mim, que é chato, não que eu sou apegado, mas eu custo a me livrar, é roupa e tênis. Eu demoro para me livrar, mas aí quando eu olho e decido, vai. Mas isso não. Agora, a casa tem que ter área de lazer, né? E área de lazer, para mim, tem que ser o lugar iluminado. Né? A gente está falando de luz e tem que ser um lugar iluminado. Eu gosto pra caramba. Por quê? Porque é um lugar de luz de pessoas, né? Porque quando você convida as pessoas para tua casa, você está num momento de descontração e tudo mais, é um momento de luz própria, né, das pessoas. E isso, assim, é que nem vou te convidar para um churrasco, Paty. Você vai lá em casa. Tá bom. Aí a gente senta na mesa, almoça e você vai embora. Isso nunca vai ser um churrasco. Isso é um almocinho que eu te convidei e tudo mais. Então eu gosto daquela coisa longe. Né? A pessoa ficar, né? Vai ficando. Seja à vontade. E aí, luz. Tem a ver com tudo. Luz, tem que ser iluminado, tem que estar arejado, tem que ter um clima onde não exista penumbra. Porque, assim, por exemplo, você está num lugar de inverno, uma fogueirinha, aí é diferente. Mas no dia a dia, assim, tal, quando você entra no fim de tarde, você bota o sol para dentro. Né? Quando ele vai embora de fora, você bota o sol para dentro. Então, como que você... É aí que eu queria chegar. Áreas externas, tem gente que fala, não precisa de luz. Né? Eu conheço um monte de gente, não, é externo, não precisa de luz. Aí o cara faz um projeto legal, umas coisas legais, aí bota uma lampadinha. Assim. Pelo amor, Não dá, né? Não. E como é que é isso? Como é que você dribla essa pessoa? Porque chega em você. Essa pessoa, não, fora não vou investir. O que acontece muito, assim, às vezes, nas obras, é assim, gastou demais... E esquece que depois vai ter paisagismo e iluminação. Ixi. Então, a iluminação e o paisagismo são os que mais sofrem, na verdade, em obra, porque o dinheiro já está... Pega o orçamento no fim. Entendeu? Então, assim, tem que já separando um valor para a iluminação e para paisagismo, que também é uma coisa que assim, ajuda muito a aumentar o valor, né, do projeto, porque aumenta mesmo. A iluminação, eu falo que 80% a 90% do projeto é iluminação, porque valoriza mesmo. Muito. E valoriza financeiramente iluminar também. O paisagismo também é um negócio que dá um valor enorme. A única coisa que eu te falo, assim, da área externa, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, dependendo até de onde é o contexto da casa, mas mesmo quando é casa em condomínio, mesmo quando é casa na rua, que é depois muro lá atrás e tudo mais. Mas assim, você não iluminar demais também, não, iluminar pouco, óbvio que não vai dar certo, mas iluminar muito também atrapalha. Né?
porque você acaba não vendo o céu, você acaba não tendo uma visão externa bonita como tem. Às vezes a casa, entendi. o bonito da casa é o que você vai encontrar no Entendi. vidro, depois do vidro, por exemplo, né? Entendi. Que é o que tá ali, um paisagismo e tudo mais. Quando você ilumina demais, você acaba ofuscando aquilo também. Então, assim, é você ter... A gente fala que tem, assim, os níveis de iluminamento, assim, que a gente faz... tipo um cronograma ali de iluminação para você iluminar o paisagismo, por exemplo, o que é rasteiro, o que é baixo, o que é médio, o que é alto, por exemplo. Sim. Então você tem que iluminar um pouquinho de cada ali, fazendo um pouco do jogo da luz e sombra também, mas de forma correta, para que não vaze a iluminação, para que não vá iluminação para a casa do vizinho, que não vá iluminação para a própria sua casa mesmo, alguma coisa assim. Mas assim, fazer as escalas de iluminação ali para ficar bonito o projeto, valorizar, mas sem tirar o bonito também, que é ter a iluminação da lua, da noite e tudo mais, né? E assim, quando eu falei de iluminar, eu gosto de lugares iluminados, a luz média é o aconchego, né? Eu particularmente, eu gosto muito eu não gosto muito de iluminação geral, assim. Antigamente, a gente tinha aquela coisa muito fechada na iluminação, de que, a gente sabia o que era iluminação geral e o que era iluminação pontual. E aí você falava, aqui eu vou colocar uma pontual, aqui eu vou colocar uma geral. A gente tinha essa diferenciação. Sim. Hoje em dia, usa muito iluminação pontual para fazer iluminação geral também. Né? Sim. Então, que aliás fica bem bonito também, inclusive, eu gosto particularmente. Então, eu gosto mais da luz pontual, eu gosto da iluminação indireta, por exemplo, de uma sanca, de um cortineiro, aquela luz que rebate na parede ou no teto e depois volta, a iluminação. Sim. Eu gosto que a iluminação fique escondida, na verdade. A não ser um pendente, né, que você coloca, obviamente, que você aí quer já mostrar. além da iluminação, já é um uma parte decorativo. de decoração, né? Mas, assim, de forma geral, eu gosto dessa coisa de ter um pouco de sombra também, da luz e sombra. Porque se você não tiver a sombra no projeto, você não vai conseguir destacar o que você precisa destacar. Por exemplo, você falou assim, um quadro, por exemplo, que eu vou lá e coloco um destaque naquele projeto, por exemplo. E vai ficar lindo. Só que se tiver tudo super iluminado, não vai destacar o projeto. Então, a gente tem que escolher, dentro do contexto do projeto, seja ele externo ou interno, o que a gente vai destacar e o que a gente vai destacar menos, né? Para poder justamente valorizar essa iluminação. Então, essa escala de iluminação que eu falo para você, né? E muito doido. Você sabe que eu vi um projeto outro dia, né? Eu fui obrigado a ver, porque o Pinterest, ele vai te mandando coisas toda hora, né? Se é um assíduo frequentador, ele olha... o telefone escuta o que a gente fala, ele já manda, né? Temos uma sugestão para você e tal. E eu achei um negócio incrível, que você falou de chão, de altura e tal. Uma casa, como eu gosto, que é tudo integrado, né? Então, ela tem, num canto de cá, com a integração para a área externa, a cozinha, tal, com uma puxada para a churrasqueira, uma sala de jantar não muito grande, porque é um retângulo bem grande e com uma mesa de 6 cadeiras apenas, 2 de cabeceira e 2 de cada lado. E a sala de estar com uma belíssima televisão, mas ela é um buraco. Abaixo? Abaixo. E aí eu fui lá passando as fotos e aí comecei a procurar iluminação naquele lugar. Eu acho que os donos da casa, aficionados por vídeo, né? Gente que vê muito filme, que eu sou um consumidor de vídeos, de séries pra caramba, assisto tudo e tudo mais. A única iluminação que tinha neste lugar era por baixo da alvenaria do sofá, porque era um sofá em U, né? Almofadas, lindo e tal. E a luz era por baixo. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, não bate na TV. Não aparece na TV. Não Aliás, reflete, o pessoal erra muito nisso, né? Na iluminação. Não reflete na TV. Eu falei, caramba, que sacada. Porque você tá aqui no sofá, com uma telona linda na tua frente, tem uma iluminação para você levantar e voltar, que o chão tá iluminado. É igual no cinema, né? Exatamente. E não pega na TV. O que acontece, por incrível, exemplo, cara. A gente tá, só para você entender, né? Tá. Tem uma televisão aqui. Imagina um home theater, televisão normal de casa, sala normal de televisão, não importa. O que eu vejo muito nos projetos hoje? A televisão no meio, aí coloca uma pontual aqui, ou, por exemplo, uma prateleira, outra prateleira. Fica lindo, esteticamente olhando. Você Mas fala, nossa, iluminou, que bonito. você mata. Só que se iluminar, primeiro que pode vir iluminação na televisão, que aí você já não consegue enxergar direito. Sim. E muita iluminação nesse contexto aqui, né, da televisão, acaba ofuscando. Você não consegue. Teu olho não consegue. Compromete a qualidade do vídeo, porque o seu olho vai estar. Você nunca vai conseguir
focar só no filme e falar, opa, esqueci da vida, tô aqui. Porque a luz tá te pegando. Você tá vendo aqui, ó, nos perímetros, você tá conseguindo ver a iluminação. Sim. Então, por isso tem muita luz indireta, né, atrás de televisão, da marcenaria e tudo mais, porque tem que ser uma luz mais suave. E depois colocar uma luz realmente para você, né, saber onde tá. Pra saber onde pisa. Não, é o que você falou, o cinema... Né, tá iluminando o chão, né? Eu achei aquilo muito legal, muito Fica bem, lindo, bastante assim. criativo. É verdade. Ficou muito legal. E um sofá. Dá pra fazer isso na área externa também, sabia? Colocar, tipo, bancos na área externa e tal, e colocar a iluminação embaixo também. Fica lindo. Junto com o paisagismo. Eu já vi, já me jogaram nesse buraco. Já te lembrou isso, Piterecha? Já me jogaram nesse buraco. Mas aí, Paty, eu acho que isso aqui, falar de luz, né? Como existe pós-graduação, mestrado e tantas coisas, a gente poderia falar por muitas horas aqui. Nossa, eu ficaria 30 horas aqui eu não tenho dúvida. Eu adoro isso, Eu não tenho gente. dúvida. Vocês não têm noção. Eu vou dar aula, eu coloco o relógio, tipo assim, dar aula na pós, por exemplo. Sim. Quando é o intervalo, qual que é o horário de você saída. tem que ficar se controlando, eu tenho que colocar, eu coloco antes de terminar, porque senão eu vou passando. E quando eu não coloco, eu percebo que eu tenho que ir embora, quando eu vejo aluno no final, às vezes agoniado já, que tipo assim, começa a arrumar material, já começa... Aí eu falo, acho que tá passando do horário. Mas eu falo, é muito bom falar do que a gente gosta, né? Não, é muito legal. E assim, né, como eu sou bastante curioso, e aí... Os projetos que você faz, comerciais e residenciais e tudo mais. E aí, como é que você, tão expert nisso, e caminhando tanto e voando por aí, indo para outras cidades e tudo mais, como é que é assim no dia a dia, no teu cotidiano, você se deparar com coisas? Porque isso aí é um encantamento. Você fala? Você tá andando assim, ó. Porque eu imagino, porque eu também, como bom curioso, eu fico achando coisas e você deve extrair muitas ideias e tudo mais, e deve pensar, que a gente também é bastante crítico, fala assim, cara, que coisa mal feita. Com certeza, tem um monte. Tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Não tem como. Nossa, pra quê? Que coisa bizarra. Eu reparo até em iluminação de aeroporto, eu fico assim, ó. Quando a gente começa a trabalhar com iluminação, quando começa a entender pelo menos da iluminação, não é nem trabalhar, mas você, por exemplo, que eu entendi da iluminação também que você gosta. Sim. Você já muda o seu olhar. E eu vejo muito aluno meu falando isso também. E na aula eu falo, né, que a gente desculpa, que a gente começa a gostar tanto e aí a gente começa a olhar para cima. Então assim, já teve muito acidente comigo por conta disso, né? As pessoas olham pro celular, não, e a gente olha pra cima. Eu fico, tipo assim, tem iluminação aqui atrás, eu começo a olhar atrás, com a mão, a louca da iluminação. Sim, tipo, vou no provador, por exemplo, vou numa loja, vou provar, eu vejo que tem iluminação atrás, eu não consigo só experimentar a roupa que eu tô ali comprando. Eu tenho que olhar atrás do espelho para ver qual é a iluminação, coloco a mão, a louca, porque pode tomar um choque. Então, mas eu tenho que entender e tiro foto e mostro para aluno depois. Só dessas. Então, assim, a gente depois começa a avaliar a iluminação em qualquer lugar. Por isso que o pessoal, quando eu chego, fala para mim, não repara na iluminação. Não sei o que é a iluminação. Eu falo, imagina, não tem problema. Não olhe para cima. Não, mas Falei até pro Edu. Falei assim, especialista em iluminação, ela vai chegar aqui. Não, mas tão gostoso assim, aqui. Meu Deus. Não, tá uma delícia aqui. Mas, ó, falando de erros e acertos, né? Nós aqui, quando nós fizemos toda essa estrutura, a gente pensa assim, como a gente vai iluminar, né? Principalmente, aí é som e é isolamento acústico, todas essas coisas têm que ser pensadas. E aí, como você pode ver, temos uma barra ali e tudo mais, que nunca vai ser acesa. Porque na primeira vez que nós colocamos ela ali, falamos, não, vamos colocar ela ali para ver qual que é. Acendeu, acabou com tudo. Essas aqui que são as essenciais, por causa do 45 graus, para evitar a sombra aqui na mesa e tal. Tudo isso, ela simplesmente acabou com tudo. Acabou com tudo. Eu falei, não, essa não dá. Ela tá aí por enquanto, mas daqui a pouco ela sai, porque ela vai dar lugar um pouco de cor e tal, pra gente ter uma variedade. Sim. Mas assim, sem uma consultora, então nos demos o direito de errar. Né? Nos demos o direito de errar. Mas aí, como eu te falei, você nota, a gente está no Brasil, né? E o Brasil não existe nada mais plural que o Brasil. E existem
as festas, todas essas coisas, né, que tal. Aí você vai lá em Fortaleza, você vê a iluminação de rua é diferente, os apelos visuais são diferentes e tudo mais. Você repara que é muito cultural a sim. coisa? É muito cultural? Sim, eu ia até falar isso agora para você. Olha, tem diferenças culturais. Tem, né, as regiões são diferentes mesmo. Um lugar faz mais calor do que o outro, por exemplo. Então, a percepção da iluminação no Nordeste e Norte é diferente de Sul, Sudeste, porque são... Sudeste até que nem tanto, mas o Sul né? Porque é muito frio. Um lugar super quente para o outro que é mais frio. Então, assim, as pessoas têm percepções diferentes mesmo. Então, a tendência de quem mora mais no frio é querer, por exemplo, uma iluminação mais quente. Porque tem essa coisa do não quente de esquentar a mão, né? Sim. Aquela mais amarelinha, sim, né? Sim. Que é que traz mais acolhimento e tudo mais. E isso, inclusive, a gente vê muito até fora, né, do Brasil mesmo, nas cidades que tem muita neve, que tem o dia muito prolongado e menos noite, por exemplo. Ou, ao contrário, quando é inverno tem mais noite do que dia. As casas por dentro são mais coloridas, não só da iluminação, mas assim, iluminação quente. Tudo. Mas eu sigo vários que eu amo de paixão. Aquela casa que parece casinha de boneca, né? Que é tudo colorido, assim. Sim, porque sente falta disso. Porque eles têm tendência, por exemplo, fora, e né, as cidades que tem mais... porque quem tem neve e tudo olha mais... para aquele negócio, né? Noites prolongadas, eles têm tendência à depressão, né? Porque, assim, não tem vitamina D, né? É só o sol. Mas você sabe que eu falei isso para Fabiana sem saber, tecnicamente. Agora você está me dando uma informação técnica que tem a ver com cultura, mas é bem técnico. E até neuro, né? Com certeza. Porque eu já entrevistei aqui uma amiga que ela está estudando a neurociência da felicidade. É muito louco, muito legal. E a luz também tem uma relação direta com essa coisa, né? Cerebral, né? Tem. E aí, eu falei, ela também, como eu, gosta muito de coisas claras, brancas, cores bem, né? Meu, você imagina você morar num lugar que neva e a sua casa por dentro ser toda branca. Exatamente. Você enlouquece, né? Você enlouquece, porque você parece que você está no mesmo ambiente o tempo todo. Você olha pela janela, tá tudo branco, você olha para dentro da casa, tá tudo branco. O teu cérebro vai bugar. Você tem que ter um acolhimento. E é por isso que as pessoas têm muita depressão, né, em países assim. Porque é tudo muito frio, né? É muito frio. É tudo casaco escuro e tudo muito branco ali. Não tem uma diferença. Pode ver, a gente vê nos filmes, né? A gente é louca por filme lá, por exemplo. Sim. Eu sou louca de série, né? Você pode ver esses filmes que aparecem, né, na Europa, em lugares assim. Todo mundo parece que é tudo meio que uniformizado, né? Tudo roupa escura. Sim. E tudo muito branco por causa da neve. Mas dentro de casa tem que ter o acolhimento. Agora, por exemplo, né, assim, um exemplo que eu vou te dar aqui. Quando eu comecei a dar aula na pós, em 2013. E aí eu fui para Cuiabá, a primeira aula que eu dei foi em Cuiabá, e logo em seguida, que é mega quente, né? E fui logo em seguida dar aula em Maceió. Quando eu cheguei em Maceió, naquele ano, 2013, o LED, na verdade, já vem vindo já há muitos anos, mas começou a gente falar mais sobre LED em 2010. Só que quando ele veio, em 2010, tinha muita coisa ruim ainda. Porque não tinha, assim, não tinha muito fornecedor bom. Então, você comprava um LED que ele era amarelinho, daqui a pouco ele começava a ficar meio esverdeado, meio azulado, porque não tinha qualidade. O chinês não tinha se aperfeiçoado. Né? Não. Então, assim, não tinha fornecedor bom, não tinha essa importância tão grande, né, para os LEDs. E era difícil até a gente deixar para trás aquela iluminação convencional, né, que a gente estava acostumada já, que era amarela, né, que as incandescentes eram amarelinhas e tal. Mas não tinha muita luz assim boa, de qualidade, para a gente poder colocar. Em 2012, 2013, já começou a ter o LED, né? O avanço do LED é uma tecnologia, né? Porque ele não é um filamento, né? É um diodo emissor de luz, é um equipamento, né? Então você consegue fazer muita coisa em pouco tempo, né? A evolução dele foi muito grande. Então, 2012, 2013, já tinha uma evolução melhor. 2014, por exemplo, de um ano para o outro, já tinha um monte de opção de equipamento em LED. Quando eu fui dar aula em 2013 em Maceió, ainda tinha um arquiteto lá só, que assim, podia até ter mais, mas que era reconhecido no mercado, que fazia muita casa de veraneio, apartamentos e tudo mais, que ele era o louco da iluminação amarela. Mas ele era o louco, assim, as pessoas achavam realmente, falando, esse cara é doido, mas pirado. Colocar. Porque eles achavam assim, que é muito quente. Vamos colocar iluminação fria, então, nos apartamentos. Aí fica aquele troço brancão, a hora que você olha, né, de luz nos apartamentos e tal, que me dá agonia, assim, eu quase passo mal.
Porque a luz branca, ela tem muito espectro azul e faz com que a gente não durma. Então, assim, não produz melatonina à noite, não deixa a gente dormir muito cedo. O corpo nosso entende que é hora de trabalhar quando a luz está branca. Precisamos nos aprofundar nisso, porque eu sou um cara insone demais. Não. E olha, a insônia tem vários motivos, claro, sim, claro, né? não é Mas quando a gente... Não, por exemplo, quem tem bruxismo... também tem. Eu também tenho. Eu também tenho. Tem. Então, assim, bota um aparelhinho ali, faz um botox no bruxismo pra poder parar, que ajuda pra caramba, Sim. inclusive. Mas assim, a pessoa tem apneia. É óbvio que ela vai ter uma noite de sono desregulada, isso daí Sim, é fato. sim. Mas quando a gente fala assim, de melhorar, só a luz já melhora muito. O quarto, pra gente dormir, tem que estar 100% escuro. Então, não pode ter uma luz, por exemplo, de ar-condicionado, aquela luzinha que fica, não deixa aquilo. Não pode ter um celular dando notificação. Não pode ter uma luz externa vindo da janela, por exemplo. Não pode ter aquela luz igual eu fazia, eu sou a rainha, bom, nem vou contar. Mas, enfim, não. Deixa, abafa. Não, deixa eu falar. Abafa casa, abafa casa. Não, que eu falo assim, eu sempre tive uns probleminhas, né, com escuro à noite, porque eu achava que eu ia ver e falar com coisas. Ah, entendi. Então, eu deixava um apoio de luz. Relacionamentos. Tá muito escuro, eu vou estabelecer algum relacionamento. Quando eu via que tava... Eu sentia um negocinho assim, um som silêncio. Aí eu falava, vai dar ruim hoje. Aí eu tenho problema com silêncio também. Silêncio me deixa curioso. Aí eu falava assim, melhor deixar uma luz de apoio ali, porque hoje alguém vai vir aqui. Mas eu tinha muito isso. Mas tem gente que, por exemplo, não dorme se não tiver uma luz de corredor acesa. Exato, é a luz de apoio. Isso aí é péssimo pra gente. Então eu parei, eu dei uma acalmada nisso e falei assim, ok, aceito. Superei. Mas assim, tem que estar com tudo apagado mesmo, porque a gente não consegue ter produção 100% de melatonina por causa disso. Aí o que acontece? Desliga, né? Não, dia seguinte, você fala, poxa, mas eu dormi a noite inteira. Não dormiu, né? Você tava lá deitadinho, mas teu cérebro tava, funcionando. Então, chega no dia seguinte, você tá com sono, você tá desanimado, porque isso aí desregula tudo. Então, dá obesidade, doença no coração, tudo, diabetes, tudo, tem um monte de coisa. E outra, que é o pior de todos, que eu acho que é esse que é o mal do século, a falta de memória, né? Você começa a ficar esquecido, você esquece o que você vai falar. Conexões neurais prejudicadas. Total. Né? Você não tem a sinapse ali, não funciona, né? Não vai. Agora, quando você falou de LED, de desenvolvimento, você vê, a coisa é tão rápida, né, Paty? Que assim, o que acontece? Nós, quando começamos com esse negócio de digital e tudo mais, né, nós montamos vários pequenos estúdios, fomos crescendo. Ainda temos 2, além desse, né, menorzinho para produzir conteúdos, que aí são coisas nossas. Mas assim, há 3 anos atrás, você achava RGB pra caramba, né? E tal. Aí eu falava assim, caramba, RGB, mas pô, não achava o RGB-W, né? Nós, pelo menos, não tínhamos esse acesso. A gente procurava e de vez em quando achava, mas achava uma coisa ruim e tal. Pá. Aí começou o RGB-W, até foi engraçado outro dia, nós com a nossa iluminaçãozinha aqui colorida. Eu tava gravando um negócio aqui, o Eduardo quase morreu de dar risada, porque eu tava gravando e eu errei duas, 3 vezes, eu falei, o cacete, saí gritando assim, ó, porra, não acerto isso aqui, mudou toda a iluminação, porque eu nem sabia que a iluminação aqui de apoio nossa, ela tinha essa sensibilidade ao som, né? Aí, pô, mudou todas as cores. Ele rachou de dar risada e falou assim, cara, seus gritos mudaram tudo, desconfigurou a porra toda. Mas é verdade, a gente tem acesso a isso também. Porque tem isso também, né? Então você tem. E aí tem mesas de controle, tem muita coisa que dá para fazer. Mas assim... Tem uma fachada em São Paulo, foi a primeira fachada em São Paulo que foi feita assim, é na Alameda Lorena, se eu não me engano, um hotel que foi feito... lá, e que ele fez a iluminação, aí com projeção, né? A iluminação na fachada desse hotel. Então, ele pega bem ali a Rebouças, né? Pega bem o barulho da Rebouças. Então, tipo assim, se é som de ambulância, carro buzinando, moto, tudo vai mudando de acordo com o som. É muito legal. Foi o primeiro que foi feito isso. Sabe que anos atrás. Aquele Banco Santos, né? Banco Santos, que o cara foi preso. hoje é advocacia lá. E o cara
foi preso 2 vezes, aí não sei o que aconteceu, mas como é dono de banco no Brasil, ele deve estar em algum Tá lugar tranquilo. vivendo tranquilo aí, né? Mas o Banco Santos, eu lembro uma vez, eu fui num apartamento de um amigo lá em São Paulo, do lado de lá da Marginal, e você via o Banco Santos lá. E ele falava assim, ó, o Banco Santos lá, tá vendo? Ele tá azul, né? Daqui a pouco ele tá verde. Daqui a pouco ele tá vermelho. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ele fica mudando de cor o tempo todo. Eu falei assim, ué, será que tem alguma coisa a ver com a entrada de dinheiro? Eu falei assim... ele falou, não, é alguma vaidade daquele maluco lá, né? Que na época até que ele tava me mostrando isso, ele estava preso. Ele falou, tá preso. Deve ser algum sinal aí pra alguém e tal. Vá. Mas você vê... Mas é tecnologia, né? Hoje em dia isso aí é normal, como né? você falou do LED, né? Eu vi coisas assim, o cara vendendo rolo de 500 metros de fita LED, né? Eu fiquei pensando, 500 metros, dá para fazer o quê com 500 metros? Aí quando eu fiz a conta, eu achei um exagero, né? Porque eu vi lá numa caixa 500 metros de fita LED. Falei, 500 metros. Mas se você pensar numa iluminação... Dá pra nada, né? 500 metros, se você for ver. Você faz uma sala e tal, você vai fazendo tudo aquilo. E outra coisa, você falou que é tecnologia, né? Diodo. O diodo, né? Um diodo, que eu desconhecia até esse momento. Mas as intensidades, né? Porque, tem coisa assim que você fala, mentira que esse diodo desse tamanhinho gera esse tanto de luz, né? E... O LED, na verdade, ele veio para a iluminação para salvar, na verdade, os gastos energéticos que a gente tinha muito, né? Com as incandescentes, com as halógenas, né? Porque elas eram boas, bonitas, mas esquentava demais e queimava muito também, né? Eu lembro que desde pequenininha... Gerando um muito lixo... gasto. Não, e um lixo Exato. que para descartar é péssimo, né? Péssimo para descartar. Principalmente as fluorescentes e tal, né? Sim, São as sim. piores ainda, né? Piores. Porque tem, né, o gás ali dentro. Gás. Mas eu lembro que, assim, desde pequena que eu era trocadora oficial de lâmpada em casa. Eu não sabia, juro, eu nunca imaginei que um dia eu fosse trabalhar com iluminação. Depois, um dia eu lembrei aqueles insights, né? Depois que meu pai faleceu. E aí eu ficava... Cada hora eu lembrava de uma coisa diferente. Eu lembrei de uma história, assim, relacionada. Que ele escondia a chave de onde estavam as lâmpadas. Que ele ficava com meu pai, era muito preocupado comigo, né? Sim. Ficava com medo de eu me machucar, de eu cortar minha mão, aquele negócio todo. E eu sabia onde é que estava. Imagina a filhinha no alto da escada. Josué, meu prezado. É, meu prezado. Meu prezado. Ele escondia a chave. E eu sabia onde é que estava a chave. Então eu ia lá sem ele saber. Aí eu ficava lá arrumando as caixinhas, né, da iluminação, depois fechava e guardava onde ele tinha escondido para eu poder brincar com a iluminação. Mas assim, queimou, era eu que ia, né, e meu pai ali, né, segurando. Eu sempre gostei, assim, demais disso. Não sei por que eu falei isso, gente. Não, porque eu tava falando da intensidade da luz, que ela veio para limpar. Isso, aí veio por causa dessas aí, porque queimava muito. Sim. Então, o que acontece? O LED veio... o LED, na verdade, sempre existiu. Então, ele estava lá no controle remoto. Tanto que quando começou a vir o LED... Sabe aquele... Ó, igual tá ali na mesa, por exemplo, ó. Sabe aquele branquinho que tá ali na pontinha do controle? Sim. O LED era aquilo ali, gente. Aquilo é um LED. As lâmpadas vieram com aquilo ali. A gente chamava de LED chuveirinho. Porque imagina um diodinho daquele ali que parecia aquelas piscas de Natal. Sim, sim. Era aquilo na lâmpada, era horrível, não esquentava muito. Aí depois começou a vir os LEDs menores, cada vez menor. Então, o LED cobre, por exemplo, que é um inteiro amarelo que tem bem fininho, é muito slim agora. O SMD, que é o LED SMD, que é aqueles quadradinhos de LED, que é aqueles pontinhos, né, que a gente vê, sim, é aquilo. Então, o LED sempre existiu em televisão, em celular, em tablet, né, e assim por diante. Todos os equipamentos de som que a gente conhece tem o LED e tal. LED. Trouxeram ele para iluminação. Para quê? Para poder, assim, a imaginação vai além, né? O que você quiser hoje, você consegue. Então, a tecnologia é muito grande. O LED, por si só, ele é branco. Então, você fala assim, mas como é que faz a luz amarela, né? Porque o LED em si, ele é branco e tem um componente azulado nele, que é o espectro azul, né? Que é nele fortíssimo. Para ele deixar de ser azul, para deixar de ser o LED, né, branco, é passado camada de fósforo dentro, em cima desse diodinho, desse quadradinho de LED que a gente vê. Por isso que você vê aquelas camadinhas amarelinhas do LED, né? Aquilo lá é um fósforo que é passado ali em cima, camada de fósforo. Quanto mais camada de fósforo passa, mais ele vai ficando
com essa sensação, né? E a tonalidade dele é amarelada, né? Que é o branco quente que a gente fala. E quanto menos fósforo tem, E mais como é que são branco ele feitas é. as outras cores, Paty? Então, aí na composição, né, do LED, aí é um estudo, né, na engenharia lá na produção, né, que eu não tenho acesso a isso, né, é o mas tem pigmento, máquinas, né? que você vai colocando lá os espectros e você, né, coloca lá qual o espectro que você quer, a quantidade de mais azul, mais vermelho, menos amarelo e assim por diante, né, que você coloca. São separadas cores, né, cores saturadas e cor pastel junto, né. Tá. E aí aí é um processo lá, que é uma curva que tem lá, sim. que eles Mas fazem essa junção. as combinações, né? Aliás, o marketing usa muito isso, né? As combinações de cores para decoração e tudo mais, na iluminação, tem alguma coisa que parta sempre das primárias para você combinar? Cor, você fala? Você, por exemplo, você vai fazer combinações a cor, tipo assim, com cores primárias. branco ou você partir das cores primárias para fazer escolher? projeto. Então, o que acontece assim, como é que a gente vai fazer um projeto? É um projeto para relaxamento, tipo, uma residência decorativo, uma residência, uma recepção, é decorativo ou é uma área de trabalho? Se é uma área de trabalho, a gente vai pensar numa luz um pouco mais fria, mas não esse branco azulado que a gente não usa mais. Tá. Então, no máximo, aí uma tonalidade neutra, que é intermediária. Assim, só para entender melhor a iluminação, vou dar uma aula aqui, hein, gente. Manda, não. que eu tô adorando. Manda que eu Isso aqui adoro, né? Pra mim é class. É porque assim, só para entender, para ficar mais claro para quem, né, estiver acompanhando a gente aqui também, para entender um pouco da iluminação. O que a gente tem hoje de cor, né? Vamos colocar aquela aparência de cor, né? Da iluminação. A gente chama de Kelvin aquilo. Tá. O quente, que é aquela amarelada. A fria, que é aquela branca que a gente olha. Você vê que tem um azul ali no meio. Tá. Né? E a intermediária, que é a neutra, que não é nem a fria azulada e nem a amarelinha. Então ela fica intermediária. Então a gente tem quente, neutra e fria. A quente é decorativo, relaxamento. É para você deixar um restaurante mais intimista, um espaço mais intimista, uma sala de visitas, um quarto, para você ter esse relaxamento. Ela tem um espectro maior no vermelho. Área de trabalho que a pessoa tem que focar ali é a neutra para frente, tá? A neutra e a fria. Sim. Né? Hoje em dia, nos projetos, é raro a gente usar uma luz fria, a não ser ambientes muito específicos que a gente encontra, tipo hospital, laboratório e tudo mais. Ela tem muito espectro azul. É isso que faz não produzir a melatonina e atrapalha o nosso sono, deixa a gente ligado o tempo inteiro, é isso. E a neutra é uma super opção que a gente tem, né, na verdade, né, para poder suprir um pouco disso daí. Então, assim, eu vou estudar, eu não posso ficar lá relaxada, eu tenho que ficar atenta. Eu vou trabalhar, eu tenho que ficar atenta no que está acontecendo ali. Sim, a gente coloca uma neutra, por exemplo, em muitos casos. Então, eu não vou me basear exatamente na cor específica, a não ser que seja, por exemplo, é uma loja, e aí eu tenho que pensar o que vai ser melhor para a cor fria, para a cor fria e para a cor quente da roupa, por exemplo. Mas assim, a gente pensa assim... porque varia isso, né? Varia. Depende do que ela vai iluminar, tem que estar... E hoje em dia já tem equipamento que até automaticamente já consegue fazer a simulação disso. Faz a leitura. Já faz a leitura. Ele consegue reconhecer quando é uma roupa fria, por exemplo, uma cor fria de um objeto e tal, e aí ele já atualiza ali o sistema para isso, né? Para valorizar isso. E quando é uma cor quente, ele também já atualiza. A gente viu isso, inclusive, no LED Forum esse ano, uma empresa que levou esse equipamento lá, que foi fantástico. Eu colocava uma camiseta vermelha, era uma cor que aparecia, você via que a luz ficava mais amarelada, em cima disso. mais vermelha e tudo mais. Mas vermelha, assim, a gente sabia que tinha um espectro vermelho ali. E quando era uma cor fria, a luz ficava um pouco mais fria também. Mas a gente pensa assim, no que é o ambiente. Primeira coisa que eu pensar, esse ambiente é para quê? É para trabalho ou para relaxamento? Relaxamento, luz quente. Trabalho, neutra para frente, né? Normalmente a neutra. É isso que eu penso. Quando é uma coisa muito específica, aí tem que fazer um briefing todo detalhado para saber exatamente assim, o que vai ser iluminado ali, né? Aí já é uma outra questão. Mas o primeiro momento é luz de trabalho ou luz de relaxamento? É isso. Sim. Agora vamos arrumar encrenca com o cliente. Vamos arrumar encrenca com o cliente. Porque assim, trabalhar com projetos, né? Eu imagino assim, na segunda você atendeu uma pessoa que está querendo uma coisa. Na terça, uma pessoa totalmente diferente da segunda. E na quinta, uma pessoa totalmente diferente da segunda e da terça. Então, isso aí gera aquela coisa de alguns mitos,
né? E algumas coisas que são comuns, né? Tem aquela história do que o que mais se inventa. O que o cliente mais traz que é bem absurdo para quem tem tanto conhecimento, né? Porque para mim chegam coisas malucas, para você chegam coisas malucas, para o Eduardo chegam coisas malucas, então tem coisas assim que você fala assim, não, peraí, te contaram isso aí, não é verdade. Então solta uns mitos aí pra gente. Nossa, deixa eu pensar. Você consegue assim, pensar? O que eu poderia falar de mito? Assim? Bom, primeiro, assim, o básico aquilo que do todo básico, mundo pede não vai, não adianta, o não básico funciona. do básico é achar, por exemplo, que a luz fria vai iluminar mais do que a luz quente. Muita gente tem essa percepção de falar assim, mas a luz branca, que é aquela, né, branca azulada, ilumina mais. a gente fala de luz fria, né? Que a luz fria vai iluminar mais do que a luz branca. Mas isso não é verdade, isso é mito mesmo. Porque, na verdade, vai depender do quanto aquela iluminação vai te entregar de luz. Eu posso ter... Porque, assim, antigamente, a gente comprava lâmpada, aquelas incandescentes, a gente não ia lá e falava, eu quero tantos lumens. Ninguém falava isso. A gente ia lá e falava da potência. Sim. Então, eu quero... Ela tem que ser 110, 60 watts. Me dá uma de 60 watts. Me dá uma de 100 watts. Me dá uma 150, que eu amava porque era mais forte. A mais poderosa. A mais potente. Era essa que eu achava o máximo. Assim. Eu tenho história ótima pra isso. Então, a gente comprava por potência. Quando veio o LED, a gente não compra mais por potência. Porque o LED, na verdade, a economia dele é 10 vezes menor do que de uma lâmpada como aquela que a gente utilizava. Então, o LED sempre vai gastar menos energia. Então, a gente não compra mais o LED por potência. A gente compra pelo que ele entrega de luz. Então, a gente tem que ir lá na caixinha de iluminação, né, do pacote da lâmpada ou do equipamento de iluminação. Tem que ir no catálogo de iluminação e olhar. Essa aqui tem 10 watts. Mas ela está iluminando aqui, por exemplo aleatório aqui, tá? 1000 lumens, por exemplo. Um exemplo qualquer. Aí eu vou numa outra empresa, pego lá uma lâmpada, essa aqui tem quanto? 10 watts. Outra marca, essa aqui, tem 10 watts também. Quanto que ela ilumina? A mesma, só que marcas diferentes. Quanto que ela vai iluminar essa daqui? Essa aqui tem 10 watts, mas ela entrega de luz, né, 800 lumens, por exemplo. Aí você fala, peraí, eu vou ter o mesmo gasto. 10 watts, 10 watts. Isso aqui é conta de energia, né? Sim. O LED não se vê mais isso. 10 watts ou 20 watts, o que é que seja, é quanto você vai gastar de conta depois. Se uma tem 10 watts, entrega 1000 lumens, a outra tem 10 watts, entrega 800 lumens, eu vou comprar essa daqui. Porque essa aqui me entrega mais, eu vou gastar a mesma coisa. E ela vai entregar mais luz para mim. Então, tudo vai depender de quantos lumens ela vai me entregar. Né? Lumens é mais para iluminação geral, entendi. Mas quanto que ela vai me entregar? Então, isso é errado, isso é um mito. Mito total. Pode ser a luz quente, que entrega 1000 lumens, a luz fria entrega 1000 lumens, as duas vão iluminar iguais. E dentro dos planos comerciais, né, quando você tá tem uma polêmica depois pra falar. Então não vou nem esperar. Não vou nem fazer a pergunta, adoro polêmica. Não, a única polêmica que eu ia falar, assim, que isso aqui, renderia acho que um dia inteiro só da gente falando sobre dessa polêmica. Dessa polêmica, é fazer iluminação de externo, né, de jardim, espaço externo, com luz verde, por exemplo. Nossa Isso senhora. Gera uma polêmica que você não tem noção. Não, mas olha, vamos combinar. Agora é o leigo falando, né? Agora é o leigo falando. Eu já fui a lugares que não eram, mas assim, 90% de todos os lugares que eu vi iluminados, vegetação em área externa, verde. Verde. Agora me solta aí, por que não? Eu não sou assim, mega, ultra master radical com isso. Sim. Porque eu acho assim, a gente estava falando, o cliente tem razão, o cliente não tem razão, o que é, o que não é. Não, mas não é razão. É que nem a gente ficar falando que é certo que é errado. Certo que é errado, exatamente. Tipo assim, se é um ambiente comercial, de trabalho, se é um ambiente de área de saúde, que tem normativa pra gente iluminar, aí tem o certo e o errado. Sim. Mas se é um decorativo, e aí é o gosto da pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. Né? Claro. Se ela quiser iluminar de rosa, ela vai iluminar. Se ela quiser iluminar de roxo, ela vai. E de verde, se ela quiser, ela também vai. Sim. Aí eu faço só um parênteses assim, quer iluminar de verde? É um gosto seu? Você gosta disso? Pode iluminar. Mas eu, como lighting designer, para pegar um projeto e falar, vou iluminar de verde, para mim é triste. Por me sinto bem. Por que é confortável para mim? O que a iluminação verde valoriza o verde? Absolutamente nada. Ela chapa a iluminação, assim. Sim, ela gera uma sombra. Ela gera uma sombra e esconde o verde. Você coloca a iluminação ela toma verde o lugar ali, da vegetação, na verdade. Você não consegue nem ver o que é alto, o que é baixo, o que é rasteiro, igual eu falei.
Fica assim, ó, a iluminação chapada. Quando você coloca a iluminação quente ali, por exemplo, que é o mais indicado ali para você iluminar, né, a parte externa, você consegue valorizar. Então, você coloca um pouquinho só aqui numa rasteira, aumenta um pouquinho a iluminação aqui para uma mediana, aumenta mais quando é uma copa de árvore, fica mais iluminado, aparece mais. Você consegue fazer esses níveis, né, de iluminamento ali na área externa. E aí sim você vê as plantas, você vê certinho onde uma começa, onde a outra termina. Agora o verde chapa a iluminação, mas é questão de gosto. É uma grande lógica. Isso. Tem iluminador, tem light designer que é super radical e fala que é errado, acabou, é errado. Eu falo assim, que não existe isso, né? Que é o gosto do cliente. Mas assim, me chamar para fazer uma iluminação verde não precisa de mim, né? Porque se você gosta tanto, compra lá e põe. Entendeu? Entendeu? Não tem muito sentido, vai lá e sabe? coloca. Mas vai é questão de coloca. gosto. Mas é uma polêmica isso ainda. Então, mas aí eu penso, pensando assim, por exemplo, você tocou numa coisa que eu ia fazer a pergunta. A normativa conduz projetos, né? Porque existem regras que você tem que respeitar. Existem normativas para hospitais? Sim, tem normativas. Agora, existem regras muito rígidas para comerciais, comerciais, assim. Você já falou das lojas e tal, mas eu estou falando de grandes empreendimentos. Shopping centers e tudo mais, essas coisas maiores. Tem normativas também? Até final de 2012, a gente tinha uma normativa, que era 5413, que ela falava tanto de ambientes comerciais, corporativos, área de saúde e lojas, né, comerciais, escritórios, e falava também de algumas normas para iluminação residencial. A partir de 2013, comecinho de 2013, veio uma nova normativa que substitui essa, que é a 89951, NBR 89951, que ela tirou a parte de residencial, com razão, e aí só tem realmente a parte comercial. Então, corporativo, então a normativa atinge o comercial. Né? Então toda sua essa casa parte. É sua, você faz o que você quiser. Exatamente. Tá. Porque não tem como a gente falar... Mas as normativas, aí que tá, para tirar uma curiosidade minha e de quem vai assistir a gente, a coisa da normativa é voltada para a segurança, como é que essa regra é imposta? Voltada porque, por exemplo, tem lá uma área de grande circulação, muita gente e tal, tem uma pane, tem que ter luz de emergência. Isso eu entendo, que tem que ter mesmo, porque é uma questão de segurança, um lugar que tem muita gente e tudo mais. Mas eu estou falando pro normal, tipo, para a área de circulação, para a área de escape que tem que ter luz, que nunca se apague sob nenhum pretexto. Sim. Mas isso inclui-se na normativa, é isso tudo? Todas as áreas. Todas as áreas tem uma regra. Uma normativa que é só, por exemplo, para a iluminação pública, né? Iluminação urbana, por exemplo. Né? Também tem. Tá. Inclusive está passando por revisão agora também. Mas, assim, todos os ambientes têm que ter... que são comerciais, não são residenciais, tem que ter lá o mínimo de iluminação, o mínimo e máximo de iluminação. Então, quanto que é uma circulação, área de banheiro, área externa, tudo tem que ter. Então, ali tem, porque são ambientes de uma tarefa, né, que você está executando ali, né? Sim, então, seja um escritório, corporativo, loja, shopping, o que quer que seja, é uma tarefa, né, que está sendo executada. Então, tem que ter normativa. Tá. E agora, saindo do mito e da polêmica, vamos falar daquela coisa. O que é mais pedido, assim? Se você pensar numa coisa, poxa vida, isso é uma coisa, é uma ideia muito comum. Às vezes você tem que até dissuadir o cliente, né? Porque é tão martelado aquilo, tanta gente gosta e tanta gente fala no assunto, que é aquela coisa de neurociência também. Fala, poxa vida, eu gosto disso, eu nem sei se eu gosto tanto disso, mas se fala tanto, e isso aí também deve ser meio temporal, né? É uma coisa que de cada época se fala muito de uma coisa. Tem os modismos. Né? Os modismos, né? Então, o que você consegue lembrar, assim, que se pede demais, que é aquela coisa que você pensa assim, caramba, de novo isso. Deixa eu pensar. Deixa. Eu acho assim, eu não sei, eu acho que as pessoas, quando vão fazer um projeto, sei lá, de residencial, por exemplo, as pessoas estão mais, igual você falou, né? Eu sou o louco do Pinterest ali, fico olhando. Todo mundo tem acesso. Antigamente não tinha tanto, né? Porque não tinha muito essa coisa da internet. Então, todo mundo, na verdade, hoje em dia, tem muito mais informação sobre o que está usando, o que é legal, né? Colocar as tendências, aquele negócio todo. Então, já quer aquilo. Eu adoro o perfil de LED, que é aquele, né, linear lá que a gente tem. Só que aí, hoje em dia, começaram a aparecer
equipamentos que são mais evoluídos, assim, né? Então, você consegue colocar um linear que você troca de lugar. Você coloca uma iluminação geral difusa, uma pontual e um pendente. Se quiser tirar o pendente e colocar para cá, você coloca. Se quiser colocar... Tá. Tem essa flexibilidade. Tem. Então, assim, são sistemas, né, que conseguem fazer isso agora. Então, são tendências que vêm vindo. O que eu tô vendo bastante acontecer é que tá ficando, assim, cada vez mais minimalista, assim. Agora, uma coisa que pedem bastante, e porque entendem melhor de iluminação, isso vem, né, de tanto que a gente vai, né, fazendo propaganda, aquele negócio todo, é a iluminação, por exemplo, frontal do espelho no banheiro. Para maquiagem, para um closet, né? Alguma coisa assim. Tá. Isso aí já pedem antes de eu falar. Antes de eu falar que eu vou fazer, por exemplo, já pede, porque sabe que é uma iluminação boa que vai ter, assim, né? Tá, mas é a melhor? É melhor. É a melhor, a frontal é a melhor. É a melhor. Né? Porque para quem já é um pouquinho para lá dos anos 80 e tal, né? Você via nos filmes, assim, aquela coisa de ter aquela sequência enorme de lâmpadas daquela redondinha. Tipo camarim. Camarim. E eu falava assim, caramba, são 25 lâmpadas. Caramba, eu lembrei. Até as sobrinhas aí que também fizeram parte, né, de teatro e balé, essas coisas, a gente sabe. Era incandescente antes, né? Que esquentava horrores. Sim. Já esquentava em cima. Imagina na cara da gente ali no camarim. E pra maquiar. Pra maquiar. Então você chegava lá, ó, escorria. Derretendo. Porque, meu Deus, era muito quente. Imagina. A coxinha era muito, muito quente mesmo, assim. Quando o LED chegou, eles começaram a fazer uma releitura dessa, né, pra LED. Sim. E aí melhorou um pouco e tal. Depois disso, já passaram a fazer o quê? Trazer o perfil de LED, aquele linear, né? E colocar aquilo nos espelhos. Ou dentro do próprio espelho. Que aí tem que falar na vidraçaria, para eles colocarem a iluminação e tudo mais. Sim. Então, no momento, é o que tá usando mais é isso aí. Então, quase não tem mais essa de camarim, fica assim. Fica bem bonito essa história de colocar dentro do espelho. Fica muito legal. E fica clean, né? Todo mundo hoje em dia tá querendo a iluminação mais minimalista, mais clean e tudo mais. E menos aparente, né? Eu particularmente, outro dia, quem que me falou? Eu tava falando, eu adoro Sanka. Sabe quando olha com um olhar de reprovação, assim? Sanka? Que coisa é essa de Sanka? Eu falei assim, não é da questão da Sanka, é a luz indireta. Eu gosto de luz rebatida. Eu também gosto. Eu gosto de luz rebatida, eu acho legal, ó, né, e tudo mais. Mas eu também não gosto de luz rebatida daquela que não te deixa enxergar as coisas. Sim, tem que ter um nível de iluminância, de lumens legal. Que tanto quando a gente fez aqui, o Matheus que deu uma força pra gente aqui, ele veio de São Paulo e tal. Ele falou assim, caramba, não trouxe meu luxímetro. Eu falei, pô, Matheus... Eu tenho. Luxímetro. Falei, não dá pra comprar na padaria desse? Ele falou assim, não, pô, a gente usa luxímetro. Então, o luxímetro dá uma leitura. Eu falei, então tá bom, da próxima vez você traz. Aí foi embora, a gente não tinha terminado ainda aqui, ó, toda a estrutura. Aí ele voltou. E trouxe? Primeira coisa, trouxe um monte de coisa, né? Abriu a mala assim, ele... Botou o luxímetro aqui. Falei, que foi, Matheus? Tá louco? Acabou de chegar, já tá irritado. Ele, eu não trouxe o luxímetro de novo. Eu falei, então esquece o luxímetro. Vamos pôr as coisas no lugar. O luxímetro, depois que a gente faz a iluminação, é legal ter realmente, é bom ter e precisa ter. Quando né, ambientes, assim, específicos, né, de iluminação, de tarefa e tudo mais. Porque ali você consegue ver se realmente a iluminação que você colocou... Porque você comprar o equipamento... Né, tá lá falando que vai entregar tanto de luz. Ok. Mas vai que dá um ruim, né? Então, assim, é bom você ir lá e garantir, ter certeza. Então, você coloca na área de trabalho, coloca no chão, né? Ou na mesa de trabalho, para saber quanto está sendo a entrega de luz ali naquele espaço. Isso daí realmente é interessante. E aí eu fico assim, pensando, cara, o mercado tem muita gente trabalhando, tem muita gente obrigando profissionais gabaritados a fazerem retrabalho. Né? Isso acontece muito em qualquer área. Não tô falando aqui que as pessoas que estão no teu ramo estão fazendo coisa errada e tudo mais. Mas assim, quando você chega num nível, né, que a gente já está aqui meio indo para o nosso finalmente, eu quero saber o seguinte, poderíamos... Professora, que pena, jura, Edu? Professora é fogo, né? Eu também adoro. A Fabiana, que às vezes eu estou conversando assim, ó, ela olha para meus amigos assim e fala assim, vocês que são amigos há mais tempo, onde que desliga? Onde que desliga? É tipo isso. Onde que desliga, né? Mas assim,
existe bastante dentro do mercado que você trabalha, aquela coisa do cara se cansar daquilo, ou então acabou de executar um projeto, quando ele olha, ele cria um ranço, assim, falando assim, eu não quero nada disso, e aí ele tem um surto, né, dá um freak nele, ele chama e fala assim, ó, faz tudo de novo. Eu quero de novo, eu quero outra coisa, não é nada do que eu queria, é tudo errado. Eu já tive clientes que me chamaram para fazer, a gente fala que é um retrofit, né? Que a gente faz, que é você tirar aquela iluminação antiga e colocar uma nova. O retrofit, na verdade, esse termo, retrofit, só para saber, né? Ele foi falado no início quando era a iluminação convencional antes, tipo de incandescente, fluorescente, e fazia um retrofit para o LED. E hoje em dia acabou, na verdade, virando um termo, né, maior, alguns assim, né? Usam upgrade para upgrade, que agora o termo em inglês está super, né? Notícia falsa é fake news. É tipo isso. E aí a gente chama o retrofit de mudar a iluminação, ok. O que acontece, assim, antigamente as lâmpadas queimavam no mesmo mês, né? Você colocava lá, queimou. Acabou. O LED não é tão assim, né? O LED demora mais. Uma durabilidade então, muito maior. A gente não tem, assim, uma constância, assim, de mudança. Mas, assim, às vezes algum ajuste dá para fazer. Por exemplo, aparece uma luminária nova, bonita, ou uma luminária minimalista. Antigamente, os equipamentos de LED, eles eram maiores, né? Foi diminuindo cada vez mais, né? Como tudo, né? Então, e assim, daqui a pouco a gente não vai ter mais, por exemplo, luminária e lâmpada separada. O que a gente mais vê agora é o LED integrado já, o equipamento inteiro, aquilo, né? E aquelas que tinham, tem que ter reator. Sim, isso daí era, por exemplo, o reator a gente usava quando era fluorescente tubular, né? Sim, tubular. Então, convencional. Sim. Hoje em dia, a Tub LED, por exemplo, que é uma releitura, né, da tubular ela é antiga, tubular, mas ela não tem reator. É o driver que vai nela, já vem nela, inclusive. Sim. Então, não tem mais aquele equipamento. Diminuiu, as luminárias diminuíram, não tem mais onde esconder, né, o reator e tudo mais. Então, tá ficando cada vez mais minimalista. Às vezes a pessoa vê um equipamento novo que saiu, que era muito grande dela na época, por exemplo, e fala, vamos colocar esse aqui que tá mais bonitinho, que tá menor. Tem equipamento que é desse tamanhozinho aqui, ó. Ilumina pra caramba. Então, assim, acredito. É muito, né? Que eu não tinha pra trazer, não chegou ainda, que eu pedi até, inclusive, mas não chegou. Ah, mas você vai voltar. Eu volto. Você vai voltar, não se incomoda. Volto, vou trazer, vou colocar essa mesa aqui, ó, cheia de equipamento. Você vai voltar, você vai dar muita aula aqui ainda. Eba! Vai dar muita aula. Agora, essa coisa das novas descobertas, do desenvolvimento tecnológico e tudo mais, para a gente dar uma pincelada, para deixar o sabor para a galera querer saber depois, é justamente da influência da luz no comportamental. Sim. Você já falou do sono, você já falou do trabalho e tudo mais. Tem mais alguma coisa que fora isso de ambiente de trabalho, fora ambiente para descanso e tudo mais, tem mais alguma coisa que a neurociência estuda dentro dessa coisa da luz, do afetar o cérebro? Dá uma pincelada nisso, porque a gente vai deixar isso aí meio com um gostinho de quero mais para sua volta. Aí vem falar sobre isso depois, isso é maravilhoso. Não, o que acontece é assim, ó, a iluminação, como tudo, na verdade, né, no ser humano, quando a gente entra no ambiente, a gente já é impactado, não digo nem da iluminação só, qualquer coisa no ambiente, você já é impactado com aquelas informações que estão naquele ambiente lá. Então, a gente tem sensações. Os que a gente mais conhece, né? Os 5, a gente tem vários, né? Sensorial. Mas, assim, os mais conhecidos é tato, olfato, paladar, visão e tudo mais. Sentido. Então, os sentidos. Então, assim, a gente tem isso já próprio nos ambientes. E a iluminação também traz isso pra gente. Porque a gente tem, assim, muita memória de muitas coisas que nós vivenciamos já. E outra Cada coisa, um né? vai ter a sua. O ingresso, o cartão de visita sempre é luz, né? Porque para nós que enxergamos, não, né? Quem tem visão, é o cartão de visita. Porque você está chegando, você vê antes de qualquer coisa, né? Você está chegando no ambiente, a não ser que seja um ambiente ruidoso pra caramba, tal, que você já vem chegando, já vem ouvindo barulho, mas assim, a iluminação é uma coisa muito sedutora, né? Então você bate o olho assim. E aí desenvolve isso aí, eu te interrompi, desculpa, mas... Não, mas é bem isso aí, a gente tem as percepções da gente. Sim. E a iluminação, pra mim, igual a gente tava falando, a iluminação quente e a iluminação fria. A quente, pra mim, pode ser maravilhosa e pra você não.
Para você, você pode falar, eu amo a iluminação fria. Sim. Porque você tem a sensação e percepção. Então, cada um é um. E outra coisa, assim, aí eu conto numa próxima, né? Sim. A gente, quando eu me especializei, por conta da neurociência mesmo, né? Me especializei na iluminação e neurociência juntos. Que aí eu criei o Neurolighting, que na verdade é a iluminação integrativa. Você tem empresa. Eu tenho uma empresa que chama Neurolighting, Neurolighting, Patrícia Fernandes Neurolighting. E é justamente trabalhar a iluminação voltada para a saúde do ser humano. É então individual isso. Tá vendo? Eu joguei uma isca sem saber que eu ia pescar um peixe tão grande, caramba. E aí cada um vai ter a sua percepção. Então, assim, como é que é aquela pessoa? Ela é mais agitada? Tipo assim, ela tem... é uma criança hiperativa, por exemplo. Eu já fiz projeto assim. Aí eu conto depois. Muito bom. Muito bom. Lógico, né? Que a gente querer encerrar uma conversa que nem essa é quase um pecado. O divino não vai gostar disso. Mas como a gente tem que deixar, né? A gente está aqui desenvolvendo planos e a gente nunca tem planos pequenos. Todos os nossos planos são grandes, né? E nós corremos atrás deles. Então, como é Neurolighting, né? Nós nem combinamos isso, viu, gente? Não mesmo. Nós nem combinamos. Como é Neurolighting, no teu retorno, a gente vai ficar falando aqui quanto tempo tiver que falar desses projetos. Porque isso é muito legal, porque, por exemplo, você falou aqui da criança e tudo mais, né? Uma família que tem 3 filhos com personalidades diferentes, que eles têm o privilégio, né? Porque não é todo mundo que tem esse privilégio de cada um ter o seu ambiente, né? De descanso ou quartos de estudo, né? E tal, quartos separados. Você fazer projetos para cada um deles de acordo com o comportamental. Eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque em tempos de tanta tecnologia e de tanta doenças do século, né? O pessoal fala assim, não, essa é a doença do século. Eu falei, essa é a doença do século? Tem tantas doenças do século, né? Por quê? Porque eles entraram no diagnóstico. Porque, não tinha ninguém ansioso quando nós éramos adolescentes? Claro que tinha. Só que não tinha diagnóstico de ansiedade, de depressão. Tinha tanta gente maluca naquele tempo, né? Que você fala, pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, uma coisa que me enlouquecia numa casa que eu morei, eu entrava e tal, e acendia as coisas. Eu morei sozinho muito tempo da minha vida. E aí, quando eu entrava na cozinha para cozinhar, que eu adoro cozinhar... Já me chama para jantar, inclusive, uma né? Lâmpada Fala com a Fabiana. Uma lâmpada amarela, assim, ó, que não iluminava as coisas. Eu cortando coisas e eu não sentia luz e tudo mais. Aí eu olhava e falava assim, cara, essa casa está alugada, eu não vou ficar fazendo plano de iluminação aqui, eu não vou pôr... Eu vou arrumar uma lâmpada mais forte. Porque sabe aquele... Aí botou uma branca. Não, aqueles potinhos lazarentos, sabe aqueles potinhos nojentinhos, que é único, assim. Como é que chama aquilo? Flote, sei lá, O plafon? Plafon! Esse lixo, né? Um plafonzinho assim, ó, pá. Eu saí, cara, olhei na avenida, assim, tinha uma loja de coisas eletrônicas, mas do outro lado da avenida, assim. Atravessei a rua, eu comecei a olhar. Aí uma lâmpada, cara, ela é muito feia, cara. Ela é horrorosa, ela é grandona, assim, ó. Ela tem a conexão normal daquelas como das E27, exatamente. Mas sabe que ela é bruta pra caramba. Ela é Meu Deus. Você botou a iluminação que era de fora de casa, né? Botou uma Ray-Ban dentro do... Um negócio desse tamanho. Eu entro, boto a escada e aumenta a lâmpada. Quando eu acendi... Não conseguia ficar lá. Ficou de dia. Pá! É isso aí. Eu falei... Cacete, porque quando eu fui comprar, eu falei assim, eu quero essa aqui. Quanto é? O cara falou assim, R$130. Eu falei, não, mas eu quero uma só. Ele, não, mas é Você comprou uma Ray-Ban pra colocar. Meu Deus. Você não acredita. E ficou uns 8 meses. Adorou, até eu né? mudar, ficou uns 8 meses lá. Eu achava o máximo entrar na minha cozinha, parecia que eu tinha acendido o sol, né? E isso aí eu dava risada. Até quando iam na minha casa, que acendiam a luz, falou... Porra, pra que tudo isso? Isso? É pra estádio, né? Eu falei, não, eu já tinha comprado, não dava pra resolver de outra forma. Mas nós vamos conversar muito ainda, Paty. Foi muito legal até esse momento, mas saiba, esse ambiente é seu também. Eu amei qualquer coisa que você queira
divulgar algum projeto novo, alguma coisa que você tiver afim, né? Você tem tantas atividades, eu vou ficar te convidando. Né? Você não vai precisar me falar, porque você só vai ter que arrumar lugar na agenda. Ai, obrigada, né? amei. E, bom, que isso nos aproxime mais, né? Que a gente às vezes fica tanto tempo sem se ver, às vezes a gente troca umas mensagens e tal, mas a gente não se vê. E é uma vida inteira. Eu fico até meio emocionado, que eu fico lembrando daquelas pessoas, né? Era maravilhoso. E daqueles momentos. E isso aí, cara, não... Isso, graças a Deus... Ninguém nunca vai tirar da gente, porque é uma memória maravilhosa que a gente tem. É uma memória incrível, é uma memória de carinho, pessoas diferentes, de origens diferentes, conseguindo trocar afeto por uma vida inteirinha. Né? E outro dia eu tive uma conversa com a sua mãe e ela virou e falou assim: eu só consigo sentir muita saudade. Ela sente muito. Eu só consigo sentir muita saudade, viu, querido? E tal. E eu, toda vez que eu falo, eu faço questão de falar: ó, linda, te amo muito. Ela, eu também amo tanto você e tudo mais. Então, que a gente seja portador de mais uma vida de amor e de afeto. Vandinho, eles deixaram esse legado pra gente. Sim. Assim, pra quem não sabe, né, só pra gente finalizar aqui, vou resumir rapidinho, pra não perder, né, não tomar o tempo aqui de vocês, mas assim, a minha mãe e a sua mãe, só para as pessoas entenderem o contexto da história aqui, a gente se conhece desde sempre. Sim. Desde sempre mesmo, a vida inteira. A vida inteira. A minha mãe, a melhor amiga da minha mãe é a tua mãe. Sempre foi. E eu adorei seu tempo verbal. E eu vou te explicar. É a melhor porque, amiga da minha mãe. Quando a minha mãe morreu, um pouco menos. Mas quando meu pai morreu, as pessoas me abordavam e falavam assim: cara, eu gostava tanto do seu pai. Eu falei assim: meu amigo, eu gosto muito do meu pai. E eu vou gostar a vida inteira do meu pai. Não tem nada que me faça não gostar. Eu nunca. E você gosta do meu pai, cara. Você tá falando com afeto pra mim, que sou filho dele. Eu fico muito orgulhoso do meu pai quando você fala isso. Mas para de falar que você gostava, cara. Só porque você não pode mais abraçar ele, você gosta Só porque dele. não pode ver, né? Mas existe, né? Tá ali. Então, tá ali, exatamente. Cuidando. Depende da fé da pessoa, você tem. Então, isso é muito grandioso, te receber aqui hoje numa primeira oportunidade, muito legal. Na próxima vez que você vier, nós vamos botar a Marlúcia ali, pra ela ficar toda... Ela vai amar! Ela vai ficar toda, né? E a gente bota ela na mesa também, para ela entregar. Eu falo para ela: eu adoro uma pessoa que me entrega esse sotaque gostoso, esse mineirezinho de tanto tempo. Tal, e Vandinho, eu vou falar um negócio pra você também, assim, né, independente da família também. Quando, você lembra disso, quando eu fiz o mestrado, que eu preciso registrar isso aqui, quando eu fiz o mestrado, eu tava numa fase péssima da minha vida, porque eu tava me separando naquele momento lá. E eu tava bem deprimidinha, e assim, não tava... Eu sabia que eu tinha que continuar fazendo minhas coisas, estava no meu melhor momento para fazer ali, mas eu ficava desanimada, porque eu estava vivendo um furacão ali. E o Vandinho, você, o tempo inteiro você me colocava para cima. Eu sei. O tempo inteiro você me falava. Eu lembro disso perfeitamente. Vai porque você vai, não vai porque você não, porque você Ninguém vai. É maior que não, você. Ninguém é maior que você, teu problema não vai. Aquilo me ajudava de um tanto que você não tem noção. Pô, mesmo. Feliz, então, assim, feliz. só tenho e eu de lembro verdade disso perfeitamente. gratidão. Eu lembro perfeitamente disso, que nós tivemos várias conversas naquela época. Nossa, era semanal aquilo. Vários. Eu tava ruim, você ficava me ligando pra ver. E aí, você tá melhor, você tá melhor. É isso aí. Aquilo me incentivou demais, então, mas só gratidão. A gente tá aqui pra isso, né? É o que eu falei. É entrega. Né? Você tem afeto, entrega. Você tem amor, entrega. Você tem conhecimento, entrega. Entendeu? E entrega normalmente é para aquela pessoa que é merecedora e que você sabe que vai receber aquilo com muito prazer e com muito respeito. Sim. Então, gente, Patrícia vai dar um recadinho final aí para volta dela. E eu encerro já. Paty, olhe para, como dizia a Marília Gabriela, olhe para a câmera da verdade, olhe para a câmera da verdade e diga suas considerações finais.
Não, primeiro, assim, agradecer demais, né, o fato de eu estar aqui com vocês, que é maravilhoso, realmente, estou bem feliz mesmo de estar aqui. E, realmente, iluminação é importante, tem que estudar muito sobre isso. A iluminação faz parte do projeto, assim, 80% do projeto é a iluminação, então tem que ter conhecimento mesmo, e quanto mais eu puder divulgar, e esse espaço aqui maravilhoso, né, para eu poder divulgar, então eu vou ficar muito feliz de poder contribuir com um pouquinho do que eu sei também para vocês, né. E na próxima vez que eu vier, é neurociência pura. É isso aí. Mais iluminação, né? Que vai ser fantástico. Querida, Obrigada. muito obrigado, foi que sensacional. agradeço. Amo Ai, você. obrigada. E, gente, cara, isso aqui é demais. Isso aqui vai ter que acontecer mais, porque não é que ela é uma mulher incrível, ela é uma mulher da minha história. E eu amo você muito. da minha. Eu amo muito essa pessoa, Eu tá? também te amo, E vamos Vitinho. que vamos, porque 88 Rockets, por quê? Foguete não dá ré. E nós vamos sempre pra cima. Gente, obrigado mais uma vez. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. agradeço. Muito obrigado, Eduardo, por cuidar da gente também. E, gente, logo, logo estamos de volta. E ela vai voltar também. Pode apostar nisso. Bom.